2 dias, eram só 2 dias de academia. E eu não conseguia sentar nem levantar do vaso sem me apoiar nas paredes. A minha filha veio sentar no meu colo e eu gritei de dor. Isso, meus amores, é o que a musculação faz com uma mulher que fica anos adiando para começar. E no meio de tudo isso, com o corpo doendo, com a cabeça querendo desistir, eu aprendi mais sobre hábitos do que em anos estudando. Bora conversar? Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor. E ali, no Sofá do É Tempo de Ser, toda sexta-feira, às 11, a gente conversa sobre ciclos, transições da vida adulta e autoconhecimento aplicado à vida real. Se você está chegando agora, esse é o episódio número 2 da série 40 dias para criar um novo hábito. No caso, o hábito da musculação. E eu te recomendo voltar lá no episódio número 1. O link tá por aqui na tela. Porque lá eu te conto de onde surgiu esse compromisso, o que é o ritual entre ciclos e por que esses 40 dias importam para mim de um jeito bem específico. Se você já viu, seja bem-vinda de volta. Então, primeira semana cumprida com louvor, mais ou menos. Mas sobrevivi, muito feliz por isso. Muito grata também. Eu cumpri 5 treinos de musculação, sendo que o objetivo que eu me propus, o objetivo da série, são 4 treinos semanais de 30 minutos. 4 treinos curtos. O treino oficial do meu personal não tinha chegado no primeiro dia, mas eu tinha feito compromisso comigo, então eu fui. E fiz o que eu sabia. No dia 2, o treino oficial chegou, então no fim da semana eu acabei cumprindo 5 treinos de musculação. Mas a aula de tênis que eu tenho toda quinta-feira, eu acabei treinando 6 vezes essa semana, o que foi bem cansativo. Eu também tinha me proposto a fazer toda a minha prática de yoga mais o treino de musculação. Eu não consegui fazer isso. Eu estava muito cansada. Meu corpo doía bastante. Então, o yoga, ele foi um alongamento para mim. Eu fiz só o pedacinho inicial da série de Ashtanga, o Surya Namaskara A e o Surya Namaskara B, e realmente serviu para me alongar, para abrir toda essa musculatura que estava rígida e muito dolorida. Yoga, gente, é pra vida. Eu tô falando. Cumpri o planejado. Parece bem, né? Só parece. O corpo pagou o preço. A dor foi surreal. Eu entrevei do segundo para o terceiro dia. Era dor para sentar, dor para levantar, dor para existir. Vergonhoso, sabe? Um pouco engraçado hoje, mas na hora não foi não. E com a dor vieram os pensamentos. Você conhece esses pensamentos, né? É um volumezinho interno que começa a trabalhar quando você está no ponto mais vulnerável. No dia 3, com o corpo inteiro latejando, uma voz ficava sussurrando assim: por que você foi inventar isso? Onde é que eu fui amarrar meu burro? E outra assim: poxa, você já faz yoga, já joga tênis, pratica meditação. Por que você precisa de mais essa? Mas eu reconheci essas vozes na hora. Elas são os sabotadores. E eles não aparecem quando você tá bem. Quando a energia tá lá no alto, quando tudo flui. Eles aparecem exatamente quando você tá lá no chão. É sempre assim. E eu aprendi isso da forma mais difícil ao longo dos anos. Mas dessa vez eu não cedi. E eu quero te contar o porquê. Porque não foi força de vontade. Não foi determinação heróica. Foi sistema. Foi estrutura. Foi um compromisso que eu tinha feito muito antes dessa dor chegar. E eu vou te explicar isso daqui a pouco. Mas antes, eu preciso te contar como eu encaro a construção de hábitos hoje em dia, porque não foi como me ensinaram. Faz um tempão que eu li um livro chamado Hábitos Atômicos. Peraí. Esse exemplar eu li ele um tempão e ao longo dos anos eu fui aplicando o que eu aprendi aqui, às vezes sem nem perceber. Quando eu decidi criar essa série, eu fiz isso de forma consciente, utilizando parte desses princípios como estrutura. E aqui no episódio 2 eu quero te mostrar um pouco dessa estrutura, abrindo um pouco desse jogo com você. A primeira virada de chave que o livro traz e que mais me atravessou é que o objetivo final não pode ser o resultado. O objetivo tem que ser a identidade que você está construindo. Espera aí que eu já te explico. Você não quer emagrecer, você quer se tornar uma pessoa que cuida do próprio corpo.
Entendeu? Mais ou menos. Você não quer ir para academia. Você quer se tornar uma pessoa que se move. No meu caso, eu não quero ser uma pessoa que faz musculação. Como eu disse lá no episódio número 1, eu quero ser uma velhinha saudável e porreta. E para isso, eu preciso de músculos fortes. A musculação vai me levar até essa velhinha. Essa diferença parece pequena quando escutada assim, mas ela muda tudo quando a dor vem, quando um obstáculo surge. Porque quando você ancora um hábito na identidade e não numa meta, a pergunta deixa de ser vale continuar? E vira essa é a pessoa que eu estou construindo? E para mim essa semana, quando a dor veio, a resposta foi sim, vale a pena continuar. E aqui entra uma camada que é bem pessoal e que eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, mas que essa semana ficou muito evidente para mim. Eu sou o tipo de pessoa 8 ou 80. Sempre fui. Eu sou aquela pessoa que não sabe comer um pedacinho de chocolate. Ou eu não como nada, ou eu como a barra inteira, ou 2 barras. E essa é uma característica minha que eu já estudei bastante. Já trabalhei em terapia, já observei de perto. E depois de 41 anos e uma longa jornada no autoconhecimento, acreditem, eu me conheço um tanto. Só que aqui entra um ponto, isso não é um defeito, é uma característica. Assim como o hiperfoco, que é uma característica do TDAH que eu tenho. E aí, quando a gente tem uma característica assim, a gente aprende a usá-la ao nosso favor. Então, quando eu senti que o embalo da academia estava aceso, eu aproveitei. Cortei o açúcar também, 40 dias sem açúcar, porque eu sou dessas. Oi? Vai aparecer no vídeo. Não é dieta, não tem lista de proibidos, não tem culpa, não tem peso moral. É apenas uma escolha intencional de nutrir esse momento com alimentos que me deem suporte real. E olha, as frutas, os alimentos verdadeiros ficam muito mais saborosos, eu juro. Testem. É como se o paladar fosse se abrindo para outros sabores mais verdadeiros, mais vivos. Parece uma mágica. A alimentação e o treino começam a se retroalimentar. Um vai dando suporte para o outro. Eu não sei bem explicar. É o que eu estou sentindo. E outros hábitos menores foram florescendo no meio, quase sem que eu pedisse. Mas eu não cheguei aqui só com intenção. E esse é um ponto que eu quero marcar bem, porque eu acho que é o que mais falta quando a gente tenta criar um hábito novo. Sistema. O James Clear fala de uma técnica chamada Habit Stacking, o empilhamento de hábitos. A lógica é muito simples. Você ancora um hábito novo num hábito que já existe. O novo hábito pega carona na estrutura do hábito antigo. No meu caso, ficou assim. Eu acordei essa semana faminta. Talvez porque na semana anterior eu estava de férias, comendo tudo e mais um pouco. E no dia 1 eu simplesmente virei a chave. E daí eu me fiz uma proposta. Café da manhã só depois da academia. O treino virou meu passaporte para comer. E isso, que parece uma coisa pequena, virou uma recompensa surreal. Eu ia para academia pensando no café da manhã. Aliás, eu saía correndo de casa com a urgência de ir logo para o treino, porque eu já estava pensando na recompensa. Naquele café, na minha tapioca, nos meus ovos mexidos, no meu momento de sossego antes do dia começar. Funciona de verdade. E mais uma pequena mágica que não estava prevista aconteceu essa semana. A suplementação. Eu sou daquelas que se enrola. Creatina, whey, vitaminas. Eu tenho uma preguiça do cão de tomar tudo isso. Mas eu não sei o que aconteceu essa semana. Talvez porque eu estava seguindo o treino direitinho e depois a alimentação direitinho. Parece que a suplementação não podia ficar de fora. Parece que precisava ficar redondo também. E de verdade eu não falhei. Mas tinha que ser prático também. Então eu resolvi juntar tudo. Então eu coloco tudo junto, todos os pozinhos, uma dose de espresso, um whey de chocolate, misturo tudo e viro um super cappuccino. Eu não sei se tem algum nutricionista, nutrólogo, endócrino aí assistindo isso para validar
essa ideia maluca que eu mesma inventei de fazer essa mistureba. Não sei se pode, mas pelo menos eu tô dando um big check nessas coisas que eu tenho que tomar. E fica gostoso, parece uma sobremesa. E a lição é simples: precisa estar num lugar estratégico. Precisa ser fácil de executar. Quando você remove o atrito, as coisas tendem a acontecer com mais facilidade. Quando você monta um sistema em que os hábitos se apoiam, a academia apoia a alimentação apoia o treino, os suplementos entram no fluxo do café, você para de lutar contra você mesmo. A energia que ia para a resistência começa a ir para o processo. Mas eu prometi te contar o que realmente me manteve de pé quando os sabotadores começaram a me visitar no dia 3, com o corpo doendo e com a cabeça querendo desistir. E foram duas coisas. A primeira foi o compromisso que eu fiz comigo no final do ano passado, no meu ritual entre ciclos. O ritual entre ciclos funciona como um pit stop para fazer um raio-x das áreas da vida. Olhando para as áreas da vida, a gente tem a oportunidade de fazer um check-up também dessa pessoa que a gente está construindo, desse próximo capítulo da nossa vida. Como está? Onde eu estou? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo ainda se comunica com a pessoa que eu sou? E nisso eu pude detectar que ainda faltava esse hábito. Na verdade, nesse ritual do ano passado, eu estabeleci algumas metas para esse ano. Muitas delas eu cumpri. Uma delas é esse canal que eu tirei do papel. Várias outras foram cumpridas. Ainda faltava tirar do papel esse hábito que estava emperrado e por isso eu criei esse sistema para eu não fugir da construção desse hábito que é tão importante para a velhinha que eu serei lá no futuro. Esse hábito não foi uma ideia de janeiro. Não foi uma promessa feita no calor do entusiasmo. Ele nasceu de uma escuta silenciosa de quem eu quero ser, de um processo que eu faço todo final de ciclo, de dentro para fora. E quando você faz um compromisso desses com você mesma, com presença, com consciência, por escrito, ele tem um peso diferente. Ele não some quando a dor vem, ele fica. E a segunda coisa que me manteve firme essa semana, você, a câmera, o fato que eu decidi documentar. Tem uma mágica no documentar que eu não tinha entendido até essa semana. Quando você torna um compromisso visível, uma câmera, um diário, um grupo de amigas, você cria uma estrutura que vai além da força de vontade. Não é pressão externa, é uma âncora interna que você mesma construiu. Como é que eu estaria aqui hoje gravando para vocês se eu tivesse desistido no dia 3? Não estaria. E isso foi suficiente. Quer tirar um plano do papel? Encontre um sistema. Crie uma âncora. Não deixe sua sabotagem vencer sozinha no silêncio. Agora eu te faço a pergunta que ficou comigo durante toda essa semana. Você tem um hábito que você sabe que é importante para quem você está construindo, mas ainda não conseguiu tirá-lo do papel? Não precisa ser musculação. Pode ser meditação, escrita, sono, movimento, uma pausa diária, qualquer coisa. O que te impede não é falta de informação. Você já sabe o que precisa fazer. O que falta é um sistema, uma âncora, um compromisso real com quem você está se tornando. Não com a meta, mas com a identidade. Se essa conversa está fazendo sentido para você, fica comigo nessa série. A gente ainda tem muitas semanas pela frente. E as próximas prometem. Me deixa aqui nos comentários qual é o hábito que você quer tirar do papel? Ou se você já está no meio de um desafio assim, me conta como está sendo. Vai ser um prazer trocar mais figurinhas com você. Um beijo, até breve.